Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai costurar essa blusinha aí linda que eu modelei aqui com vocês no outro vídeo anterior. Então aí tá o molde, tá, gente? Eu vou cortar aqui com vocês rapidinho, porque alguns seguidores pediram pra ver como é que a gente grava, né, o corte. É simples. Eu sou até bem enroladinha nessa questão de cortar. Vocês vão ver aí, mas assim, não tem muito o que fazer não, sabe? Realmente é simples, né? Então, gente, a gente vai botar sobre o tecido dobrado, né? Aí é a parte das costas, certo? Eu tô botando na dobra do tecido. Minha mesa é uma mesa pequena, já expliquei aqui pra vocês. Às vezes não dá pra gravar todo, né, a mesa, mas porém dá pra ver direitinho. Eu vou puxar aí, vocês vão entender. O meu tecido aí tá dobrado, tá, gente? Aí eu vou colocando, vou encaixando, até eu ver que fica legal, certo? Depois que eu encaixar tudo com os alfinetes, é que eu venho cortando. Muita gente risca o tecido. Eu prefiro alfinetar o molde no tecido e eu realmente só tiro esse molde na hora da costura. Porque, gente, eu tô aprendendo tanto quanto vocês. Então, nesse aprender, se eu tiro o molde, às vezes eu não vou saber, né, qual é a peça, qual é o lado, né? Não sou tão boa assim. Então, devido a isso, eu deixo o molde, certo? Porque cada roupa que eu faço um molde para ela. Então, assim, aí fico guardando esses moldes, eu posso até reaproveitar para outra coisa. Porém, eu prefiro fazer dessa forma, né? Então, eu vou aí alfinetando, né, a parte da frente agora. Eu já alfinetei a parte das costas. E agora eu vou para manga, a gola e o passante, né? O revel. Aí é a gola, gente. Essa parte riscada é a frente, tá? E a parte que não tem risco é as costas, tá, gente? No vídeo anterior eu ensino a fazer essa gola. Essa gola, assim, eu aprendi. Essa gola, ó, essa manga. Eu aprendi com uma professora, inclusive, que ela ensina online também. E assim, foi um divisor de águas, porque, minha gente, olha, pensa uma coisa que, pra mim, assim, era um bicho de sete cabeças, era a tal da manga, viu? Mas graças a Deus, hoje em dia, pra mim, é muito tranquilo mesmo, assim, hoje em dia eu gosto de fazer manga, né? E assim, manga para criança, eu acho maravilhoso, acho gostoso de fazer, que faz com aquele frufruzinho, é uma delícia. Então, é isso, gente. Aí você vai aí, ó, alfinetando tudo, estica bem direitinho no tecido, sabe? Esse tecido é um crepe, tá, gente? Eu queria, na verdade, depois que a peça ficou pronta, esse é um crepezinho. Eu queria fazer no viscose, porque eu acho que a viscose ela é mais molinha. Eu acho que essa peça ficou bem armadinha, né? Mas tudo bem também, sabe? Eu já tinha feito num tecido de tricoline, né? Que é essa azul que tá no molde, que tá na capa. E essa eu fiz num crepe, sabe? Então, assim, ficou legal também. Porém, eu queria fazer num viscose para ver como é que ela ia ficar. Próxima que eu fizer, a próxima blusa eu vou fazer numa viscose, tá, gente? Pra gente ver o caimento na viscose. Então aí a gente já vai cortando. Não é muito difícil não, gente. É só ir cortando, ó, com paciência, calma. Vai cortando devagarinho, né? Pra poder ficar tudo certinho, né? Porque essa parte do corte é importante, tá, gente? Porque se você corta errado, vai faltar tecido. Se você corta mais, vai ficar faltando, sabe? Eu acho até que essa blusa que eu fiz, eu deveria ter deixado até mais tecido, sabe? E tinha tecido para largar.
Pra ela não ficar justinha no seio, sabe? Eu acho que quanto mais folgadinha no seio, eu acho que fica mais elegante. Mas aí, quando vocês foram fazer, lá no molde tem as medidas, certo? Eu coloquei todas as medidas, P, M, G e GG. Essa que eu fiz é uma M, tá? Eu acho que eu deveria ter feito uma G. Porém, ficou bom também, sabe? Mas vocês podem fazer conforme vocês tiverem, né, a necessidade do tamanho, né? Folgadinha, sempre eu gosto mais da roupa mais folgada. Tem gente que gosta de roupa mais justinha, né? Então, esses tamanhos, eu vou deixar o link aqui na descrição, né, do molde. Esses tamanhos são os tamanhos industriais, tá, gente? Que a gente vai na loja e compra. Se vocês quiserem fazer por medida, aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão tirar a medida e dividir por 4. E seguir lá as orientações no molde, tá, gente? Então, aí é o revel já, né, que a gente tá cortando. Faltou tecido, aí eu vou fazer uma emenda aí no revel. Como o revel ele fica por dentro, não tem problema nenhum, sabe, de fazer uma emenda. Eu coloquei tela, né, no revel e na gola, tá, pra ficar durinho, né. Intertelei com intertela de malha, tá, gente? É uma intertela molinha. Por quê? Porque o crepe em si ele já é durinho, então não há necessidade de botar uma intertela grossa, né? Porque já é um tecido armadinho, entendeu? Então vamos aí a cortar a parte mesmo, né, da frente e das costas, gente. Estica bem direitinho, por mexer muito na peça. É por isso que eu não desenho na peça, sabe? Eu não decoto, eu não cubro. Eu boto realmente os alfinetes já por isso, porque como eu mexo muito no tecido, aí pode dar problema, né, na hora de cortar. Então eu alfineto e deixo, né? Aí vou cortando bem tranquilamente, com muita calma, né? Aí, gente, eu cortei até maior. Por quê? Porque eu pensei também em fazer uma chanise, sabe? Com essa blusa. Porque eu já fiz tanta blusinha, então assim, eu já deixei no corte também de uma chanise. Caso na hora de costurar eu quisesse vir a fazer uma chanise, sabe? E como esse tecido eu não ia conseguir aproveitar mais para nenhuma outra peça, por isso que eu cortei assim grande, né? Fazer uma chanisezinha que dá pra, tipo, você ir à praia, uma piscina, né? Por isso que eu falo pra vocês, a gente quando modela, a gente modela e a gente pode pensar em mudar até na hora da costura mesmo. Isso que é o legal de costurar. Fora que é muito legal, gente. Eu amo costurar, amo mesmo. Assim, pra mim não é trabalho nenhum. Eu até depois fico sentindo os pés doído, né? Porque eu fico muito tempo em pé para modelar, para cortar. Porque aqui fica tudo bem adiantadozinho, viu, gente? Mas não é bem assim não, viu? Como eu também estou aprendendo, eu passo a tarde todinha, às vezes entro à noite fazendo isso, né? E eu gosto, eu não sinto mesmo, assim. Pra mim não é chato, né? Não é trabalhoso. Agora depois eu sinto a dorzinha, né? No pé e tal, que não sou tão novinha, mas faz parte. Então, gente, veja, essa minha máquina, ela não é overlock não, certo? E nem é industrial, é uma Singer Pro, Facilite Pro. Então, ela tem um zigue-zague que eu gosto muito como acabamento, sabe? Eu fecho o ponto no 1 e na altura eu deixo 6. Então fica com uma aparência de zigue-zague. E vou dizer a você, eu lavo todas as roupas na máquina e não desfia, gente, fica legal. Eu dei uma queimadinha aí na intertela. Vocês estão vendo, né, aí, mas assim, faz parte, como vai ficar por dentro, não vai dar nem pra ver, até porque nem é pra ficar tão duro, né, só realmente pra dar aquele caimentinho pesadinho.
Então, aí eu vou passando zigue-zague em toda a parte essa parte da intertela, né? Antes de tudo, eu vou fazendo essa parte aí do revel, passo um zigue-zague, tanto em cima como na parte de baixo, né? Na parte de cima e na parte lateral. E aí a gente vai agora para essa gola, tá, gente? Essa gola eu fiz uma gola única. Mas eu tenho aqui vídeos aqui no canal que ensina também a gola tradicional, tá? Mas essa gola também super cai bem, tá? Você divide ela, ela fica perfeita. Aí você vai costurar, gente. Eu sempre faço assim. Quando eu vou costurar o que eu vou inverter, eu sempre deixo a agulha bem encostadinha assim no pezinho mesmo da máquina. Porque eu não gosto que fique muito tecido papando, sabe? Então eu deixo ao máximo encostadinho no pé da máquina. E vou fazendo aí essa junção, porque depois a gente vai ter que virar, né? E aí quando fica muito tecido, eu acho que fica feio, grosseiro. Então eu tento deixar o menor tecido assim, bem pouquinho mesmo. E como vocês viram aí, eu intertelei também, né? Com a mesma intertela do revel. É uma intertela de malha, tá, gente? Bem fininha mesmo. É só para dar estrutura mesmo, sabe? Não é para deixar a peça com pesada, não, sabe? Inclusive, eu queria até mais molinha do que essa, mas infelizmente não achei. Mas ela é super molinha. Depois eu mostro aqui para vocês, se vocês quiserem, claro. Eu comprei essa malha, foi super barato. Foi na Avil, aqui em Recife, né? Lá na cidade. Na Boa Vista, minto eu. Na Boa Vista. É cidade, né? Eu paguei nem R$ 13, gente. É muita intertela essa de malha. Muita, assim. E ela é boa. Ela é muito boa, sabe? Muito boa. Agora o ferro não pode encostar, né? Tem que botar um paninho em cima, porque senão queima no nível master. E eu não sabia disso. Mas eu aprendi, tá, gente? É porque eu acho que o ferro tava quente, né? É porque meu ferro, ele não é industrial, sabe? Eu comprei um ferro só para poder fazer as costuras, sabe? Porque é muito importante a gente vincar as peças bem direitinho, que é uma coisa que eu não gosto. Mas assim, eu comprei só para isso. É um Black Deck a vapor. Eu até pensei em comprar um Singer, só que assim, eu achei tão caro que eu disse, não, vou comprar esse, é um ferro bom, é acessível. Eu ainda achei caro, porque ferro, eu odeio passar roupa, então ferro para mim não gosto não, mas assim, como é necessário, eu comprei um a vapor de cerâmica, bem bom mesmo. Mas eu acho que aqueles ferros lá industriais que eu vejo aqui na internet devem ser muito bons, né? Então, mas eu não tenho estrutura nem para guardar isso. E esse, assim, quebra muito meu galho, passa super bem as peças, não me faz passar vergonha, só que eu queimei, né, esses dias, inclusive queimei isso aí, esse revel. Mas tudo bem, faz parte. Aí a gente agora tá aí juntando, né, o ombro. Gente, é importantíssimo, na hora que a gente for cortar lá, ver se o ombro tá lá, tudo juntinho, mesmo tamanho, tá, gente? Eu passo uma reta nesse ombro, né, de meio centímetro também. E depois eu jogo, eu passo o zigue-zague, né, e jogo ele para trás, tá, gente? No pés-ponto eu jogo para trás, para as costas. Vou fazer aí o zigue-zague, vocês vão ver. Às vezes a máquina dá um pau, né, faz parte. E aí o zigue-zague, por ser um ponto bem apertadinho, que é um ponto inclusive de casa de botão, demora um pouquinho, sabe, gente? Mas flui. E pra mim fica muito bom o acabamento. Não vou mentir pra vocês não, eu gosto bastante. Tá, eu acho muito legal quem tem overlock e tal, mas assim, eu acho que eu não investiria nisso, sabe? Agora não.
Porque, gente, a gente gasta tanto com coisa de costura, vocês não têm noção, gasta muito dinheiro, sabe? Gasta muito. Então, assim, uma máquina doméstica boa, eu acho que ela supre todas as necessidades de vocês, sabe? Lógico que quem for trabalhar com grandes costuras, né? Costura industrial para mais de 30, 50, 100 peças. Aí realmente, né, vale a pena, lógico, você comprar um overlock, você comprar uma galoneira, comprar uma industrial reta. Mas aí é para quem tá realmente trabalhando com indústria, né? Infelizmente eu não cheguei nesse porte. Eu faço poucas peças, né? Mais para o canal mesmo. Eu não tenho clientela, entendeu? Eu faço vídeos, eu estudo também para o canal, né? Eu faço as peças para trazer para vocês, para minha família. Eu costuro, não costuro para fora, né? Até coloquei umas coisas na Shopee, mas assim, eu não vi saída. Então, assim, não foi uma coisa que eu fui lá investir, não, sabe? Porque, como eu falei pra vocês, é tudo muito caro. Muito, muito caro mesmo. Essas máquinas são absurdamente caras. Assim, é negócio de 2, 3 mil. Gente, isso não é brincadeira, não. Então, assim, é muita grana. E como eu não sou profissional também, né? Eu tô estudando, então acho que não é pra mim ainda, né? Mas acho muito legal quem trabalha com isso. Espero chegar lá, sabe? Ter toda essa renda, que o canal me traga isso. Pois é. Como eu ainda não ganho nada aqui com o canal, já vai fazer um ano eu acho que eu tô com o canal, mas eu ainda não monetizei. Então, assim, é só o gasto mesmo, né? E, tipo, é vontade. Eu amo costurar. Eu me encontrei, assim, é uma terapia também. Então, nesse momento, não dá pra fazer esses investimentos, né? Mas, assim, eu acho massa, né? Eu assisto alguns vídeos das meninas que fazem roupa pra Shopee e tudo mais. Eu acho top. Porém, eu não vocês não vão encontrar isso aqui no meu canal, tá, gente? Aqui é um canal onde eu aprendo e divido com vocês o que eu aprendo, tá? Aí eu tô botando a gola, né? Como vocês viram aí, eu dou um pique pra ficar igual. Eu dou um pique no meio da gola, aí encaixei a metade da gola, aí boto a diferença que sobrou lá no lado de lá e coloco no lado de cá, para que fique centralizado e não fique troncha, né? Eu ensino aqui a vocês as coisas que eu aprendo. São básicas? São. Muita gente acha, isso é o básico, é fácil. Parece que é, mas quando a gente não sabe, gente, não é, tá? Não é tão fácil assim, não. Então, eu venho aqui trazer para vocês isso, a gente aprender juntas, né? Coisas que todo mundo acha que é fácil, porém não é, tá, gente? Então, assim, encaixar uma gola para mim era uma coisa muito difícil. Então, eu venho trazendo aqui para vocês isso. É o dia a dia de quem tá aprendendo, de quem tá querendo crescer com a costura, né? A gente agora vai colocar aí o revel, tá, gente? Eu vou aí botar alfinetes, né, para poder ver o tamanho certinho, porque como eu falei para vocês, faltou tecido para fazer o revel. Mas como ele fica por dentro, assim, não tem muita importância. Aí faltou um pedacinho só. Então, esse pedacinho que faltou aí, eu vou fazer uma dobra depois e passar uma costura para não ficar visível, né? Mas aí é bom colocar os alfinetes para quê? Para lá em cima não descasar, sabe? Porque o revel, ele vai com a curva da gola, né? E o restante dos botões para a gente poder virar. Então, eu coloco esses alfinetes para não dar errado na curva da gola lá em cima. Vocês vão entender o que é que eu tô falando aqui para vocês. Aí você vai passando também um pezinho de máquina, meio centímetro. Coloca a agulha bem no cantinho lá mesmo, sabe? E vai passando
com calma, porque às vezes a gente começa a costurar, não sei se já aconteceu com vocês, e a costura, tipo, o que tá em cima parece que vai mais para frente do que o que tá embaixo. Eu acho interessante isso. Mas eu já percebi se você vai com muita velocidade. Então, assim, eu vou com calma, segurando os dois tecidos. Sempre que eu vejo que isso possa acontecer, eu já coloco lá um alfinete, tá? É aí que eu tô falando pra vocês, ó, a curva da gola, tá? Que aí precisa realmente estar bem encaixadinho pra não dar errado, tá? A gente coloca a gola por baixo, gente, e vai aí, ó, fazendo a curvinha da gola, tá? E faz lá 1 centímetro também. Aí o revel já tá aplicado, tá, gente? Só é virar que aí vai estar prontinho. Aí agora a gente vai fazer o outro lado também, né? Faz do mesmo jeito. Aí o outro lado a gente já pode começar pela curva da gola, tá, gente? Já que é o lado que fica melhor para costura, né? Aí eu coloco ó, um alfinetezinho. Por quê? Para não acontecer aquilo do deslize, né? Dos dentes da máquina. Que desliza mesmo. É impressionante como desliza. E aí acaba que a costura de cima fica maior do que a costura de baixo. Quando eu comecei, acontecia isso. Meu Deus, será que eu cortei errado? Que loucura, mas não é. É quando a gente tá costurando. Aí embaixo tem uns dentinhos que ele sai puxando e a gente precisa acompanhar o mesmo de cima. Então, por isso que dá errado às vezes, entendeu? Aí a gente vai encaixando aí, ó. Sempre centralizando, né? Aí fez a curvinha do pescoço, né? E vai descer o revel dos botões. Tá, gente? É muito bom costurar, gente. Eu amo, sabe? Eu amava fazer cabelo. Eu gosto ainda também. Mas assim, costurar pra mim é muito bom. Porque assim, é você com você mesmo, sabe? Com o seu tempo, com sua paciência. E fazer cabelo, às vezes, não depende só de você também, sabe? Às vezes a pessoa que tá ali, uma cliente, ela não fala todo o histórico verdadeiro do cabelo, aí a gente tem várias surpresas assim, né? E fora que precisa muito sair de casa, e eu hoje em dia não posso mais isso, sabe, gente? Então, minha gente, vamos aí continuar, né? Agora fazendo, colocando a manga, tá, gente? Como eu falei pra vocês, eu deixo sempre um alfinete na parte avesso, sabe? Como esse tecido é um tecido que confunde, né? Por se tratar de um crepe liso, então eu gosto de deixar um alfinete na parte avessa. Por quê? Porque você vai juntar frente com frente e costurar, né? Aí vai que em um momento você se perde aí eu gosto de deixar esse alfinete para saber qual é a parte da frente e qual é a parte do avesso, né? Então aí juntando ó, a manga, você vai... Eu sempre coloco a manga em cima da peça, não ao contrário, a peça em cima da manga, sabe? Porque eu vou encaixando, né? A questão real, a fala real é essa, é você encaixando a manga na peça. E vai com calma, devagarinho, como eu falei pra vocês, vai com muita tranquilidade, não tem pra que se agoniar, né? A gente tá aprendendo, então, pra não estragar tecido, não ter nenhum tipo de aborrecimento, né? E ficar frustrado e não querer mais costurar também, tem isso. Eu já errei muito aqui, então assim, aí conserta. A pior coisa que tem é descosturar. Cara, costurar é top, mas descosturar é horrível. Então, você vai encaixando com muita calma, tá? Vai aí, ó, colocou, já terminou, tá vendo? Já colocou. Depois vai passar aí um zigue-zague nessa manga para que ela não desfie, tá, gente? Lembra disso, né? Ver como é que ficou, né? Eu sempre dou uma olhadinha para ver se ficou legal.
Eu sempre também deixo um tecidinho, às vezes, sobrando. Então, é melhor sobrar do que faltar, tá, gente? Então, é isso. Aí, você já encaixou, ó, vê que ficou legal. Vai fazer o zigue-zague e depois um pesponto, tá, gente? Vocês vão ver aí, colocando, né? A outra manga agora, certo? Ó, vê como é importante, tá? O alfinete, tá vendo? Porque aí eu sei que é o avesso. Aí eu sei que eu vou casar frente com frente e o alfinete vai ficar pra cima. Isso aí eu aprendi, porque, gente, vocês não têm noção que eu já fiz costura assim. Que eu precisar descosturar tudo, cara, porque eu botei errado. Meu Deus do céu, é besteira, mas a gente pensa que não, mas acontece, viu? Aí algumas coisas você vai pegando com o dia a dia mesmo. Esse do alfinete ninguém me ensinou, foi eu mesmo que fui por vontade própria colocando, pra não errar mais. E olha que de vez em quando eu ainda erro. Normal, faz parte. Bote pelo avesso, Jesus. Só Jesus na glória mesmo. Mas aí eu consigo, sabe? Você vai aí encaixando bem certinho aqui a manga, né? Faz uma, faz outra. E com calma, né? Por se tratar de uma curva bem ampla, né? Que é uma curva mesmo, gente. A manga é sempre uma curva. Nunca consegui ver ninguém fazer uma manga sem curva, né? Então é bem curvado, então tem que ir com calma para não ficar troncha e nem feia, né? Essa manga é uma manga normal, reta, sem nenhum tecido sobrando. Você pode fazer essa manga um quarto, pode pôr elástico na ponta, pode fazer manga comprida, pode fazer 3/4. Eu ensinei, gente, a modelar essa manga lá no link do molde. Então, assim, você pode fazer essa manga como você quiser, gente. Essa manga é muito boa, entendeu? Você pode franzir em cima também, né? E é isso. Aí tô aí agora fazendo o zigue-zague para que ela não desfie, né? Então, eu sempre faço 2 vezes, tá? Eu passo 2 vezes quando eu vejo que o ponto não tá tão fechadinho. Porque às vezes eu boto 1, boto 2, porque demora, né? Aí acabo tendo que passar 2 vezes. Se você colocar ou então a casinha de botão, não precisa passar 2 vezes não, tá, gente? No caso aí eu passei 2 vezes porque eu acho que eu deixei no 2, sabe? Pra ir mais rápido, porém nem fui mais rápido mesmo. Então, é isso aí. Aí agora eu vou jogar pra trás toda a costura, tá, gente? E vou fazer o pesponto, né? Depois desse zigue-zague, eu vou fazer o pesponto. Aí vocês vão fazendo com muita calma, paciência, né? Ficou bom, olha se ficou legal, né? Não ficou, faz de novo, né? Passa outro, se você achar que há necessidade, você passa novamente. Porque assim, gente, você tá costurando uma peça que ela pode durar anos, né? E assim, foi você quem fez, então tem todo um valor, tá, gente? Então é isso, sabe? É sobre isso. O valor daquilo que você fez, né? Para quem você fez, ou até para você mesmo, né? Mas que ninguém importante é você mesmo, isso é importante para você, tá, gente? Aí vai fazer aí, ó, o pesponto, né? Arruma bem direitinho. E sempre, gente, o pesponto é jogado para trás, tá? Vocês estão vendo aí, eu tô jogando ele todo para trás, tá? Eu acho que dá pra ver bem direitinho, né, gente? Porque às vezes eu gravo e fica horrível.
né? Mas eu acho que dessa vez ficou legal, deu pra ver direitinho, né? E aí você vai com calma fazendo esse pesponto, jogando tudo pra trás. Depois passa um ferrinho também. Gente, o crepe eu não lavei, sabe? Porque eu sempre tô lavando agora os tecidos quando é de algodão natural, né? Peça de tecido natural. Eu tô orgânico, eu tô lavando antes, deixando de molho, porque ele encolhe. Mas o crepe eu sei que ele não encolhe, porém ele fica meio armado. Mas aí quando lavar ele vai ficar mais molinho, então por isso que eu não lavei, porque ele só fica armado, ele não fica menor, né? Então eu não lavei por esse motivo. Mas, gente, se vocês forem costurar algodão, deixem de molho, viu? Porque eu fiz umas peças de algodão esses dias agora, que assim, foi pau. Diminuiu assim quase 10 centímetros, tá? Então é muita coisa. Então eu tive que refazer, fazer emenda, sabe? Ainda bem que por isso que eu não costuro para fora, né? Eu costuro para mim e minha família. Então assim, a minha filha, eu fiz umas peças para minha filha, então ficou tipo, ela veste G, ficou P. Então eu tive que aumentar todas as peças que eu fiz para ela, sabe? E assim, ficou legal, não ficou feio não. Porém, um trabalho danado, né? Porque eu não sabia. Então, passando aqui para vocês mais uma experiência, tá? O crepe, ele não encolhe. Porém, ele fica armado quando a gente não lava. Aí, depois, quando você faz a primeira lavagem, ele já dá uma amolecidazinha, né? Aí, ó, já tô fazendo todo o pesponto, né? Pra poder colocar os botões, sabe? Eu quis fazer dessa forma, sabe, gente? Pra não ficar saindo, sabe? Quis fazer assim mesmo, entendeu? Pra gente colocar os botõezinhos bem bonitinhos, sabe? Ó, aí você vai fazendo o pesponto de canto a canto, aí vai arrumando, né? A costura é isso, é você encaixar o tecido e ir costurando com muita calma, né? Porque tudo tem encaixe, né? Como dizia minha mãe, para todo par de sapato tem o seu par, né? Para cada sandália tem o seu par. Então, é isso, gente. Aí você vai aí, ó, encaixa direitinho e vai fechando, né? Fazendo esse pesponto. Certo? Com calma, vai arrumando, né? Muita gente passa ferro, né? Eu não achei necessidade de passar ferro, não. Passei só depois, porque eu vi que dava para costurar assim, sem passar o ferro, entendeu? Porque, como eu falei, o crepe ele fica armado. É só você encaixando mesmo e passando a máquina, né? Bem direitinho. Olha aí a parte que ficou faltando, tá vendo? Falei para vocês. Mas assim, tudo certo. Tudo certo e nada errado, né? Olha aí. Aí depois eu passei o ferro nele, na peça inteira, né? E todas as costuras, para ela se acomodar de verdade, entendeu? Aí aqui, ó, eu vou fazer um novo pesponto do outro lado também, né? Aqui, ó. Isso. Fiz um lado. E agora estou fazendo o outro, né? Gente, é muito bom, né? A gente fazer uma coisa que gosta. Chega o tempo, passa, você nem sente. Você vai fazendo aí, ó, tranquilo, vai encaixando, vai arrumando direitinho, né? Quando passa, fica mais fácil, viu? Não vou mentir pra você. Um dia desse eu fiz assim, passei tudo antes de ir pra máquina. E foi assim, bem mais rápido, tá, gente? Não vou mentir, não. Só que eu moro aqui no Nordeste de Pernambuco, né?
E, gente, é tão quente, tão quente. Quando a gente liga o ferro, é um calor que eu realmente, eu vou mentir não. Eu só passo, assim, nas últimas mesmo. Eu não vejo necessidade de estar passando tanta roupa, não. Entendeu? Só quando realmente eu vejo que, vai dar errado. Porém, aqui não tem como dar errado. Sabe? Porque esse tecido é armado, então não tem como dar errado. Aí depois eu realmente passo porque precisa para a costura ficar, né, alinhada e ela se encaixar. Depois que ela se encaixar, acabou-se, entendeu? Não tem mais erro, certo? Aí veja aí, eu vou prender esse revel, né? Só a pontinha lá dele, ó. Você dá só, é tipo um pontozinho ali, um retrocesso, só para prender ele, para ele não ficar incomodando, sabe? Porque não fica aparecendo a costura não, como vocês estão vendo aí, a costura não fica à mostra, tá? Até porque quando fizer o caimento da gola, fica por cima desse pontinho, certo? Então aí, ó, dá um retrocesso e pronto. Só para prender mesmo essa parte aí do revel, tá? Sem problema. E agora a gente vai fechar as laterais, né? Gente, a lateral vocês veem aí na manga que fica como se fosse um pontinho, né? De sobra de tecido, mas não é, tá? Isso é a dobra da manga, tá, gente? Porque eu quis fazer assim, com essa dobra. Mas vocês podem fazer qualquer manga, tá, gente? Porque aí é a opção. Se vocês querem manga comprida, manga com elástico, meio quarto, manga social, é a coisa mais fácil daí em diante, sabe? Ruim é só aquela parte lá de cima de encaixar a manga. Depois que passou aquela parte de encaixar a manga, gente, o resto é resto, viu? O resto é resto. Você tira de letra. E sempre dando, gente, esse espaço de meio centímetro, tá? Porque como vai entrar aí o zigue-zague, então deixa esse espacinho, né, de meio centímetro para toda a reta que vocês fizerem, tá? Eu fiz um lado e aí vamos lá fazer o outro, tá? E, gente, é isso, assim, é costura, é isso aí, certo? É você querer realmente, né, costurar, fazer aquilo que você realmente gosta, tá, gente? Porque muita gente costura e tipo assim, eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu espero que consiga, né? Porém, eu não acho que seja que vá. Até agora eu não tive boas experiências financeiras, não. Porém, né? Acho justo, né, gente? Então, gente, é sempre assim, ó, deixando, né, esse espaçamento aí, certo? De meio centímetro pra costura antes do zigue-zague, tá? Então, gente, a gente continua aí, né? Vai recortando tudo que é rebaba, né? Que ficar sobrando para quando passar o zigue-zague. Não ficar tanto tecido a sobra, né? Porque na lateral realmente eu deixei um pouco na hora que eu cortei. E aí a gente vai juntar aí, né? Passando o zigue-zague em tudo, né? Depois a gente vai fazer esse pesponto também para as costas, tá, gente? Demora um pouquinho, porque o zigue-zague é assim, felizmente ele demora, né? Que aí é a facilidade do overlock, né? Vai, fecha rapidão, isso aí. Mas aqui eu demoro um pouquinho, né? Às vezes eu faço costura inglesa,
né? Ou a francesa. E fica legal também, mas eu ultimamente tenho usado bastante esse zigue-zague, porque eu acho que não fica alto, sabe? Muito tecido, porque eu já senti que quando eu faço a costura inglesa, fica um mondrongo de tecido, eu não gosto muito, então eu prefiro passar o zigue-zague, que eu acho que fica um pouco mais confortável na hora de vestir, sabe? E então eu prefiro o zigue-zague nessa peça, né? Exatamente. Por este único motivo. Então é isso. Aí, ó, passou o zigue-zague. A peça já tá quase toda montada já, né? Como vocês podem ver. Né? Vou aí só ajustando as coisas, né? Colocando. Olha aí, agora eu vou fazer o pesponto para as costas, né? Todo o pesponto. Esses acabamentos o que é que deixa a peça com mais cara de cuidado, né? Esses acabamentos são importantíssimos, gente. Pesponto, fazer um zigue-zague legal, né? Porque assim a peça fica bonita, você abre a peça e vê, poxa, tanto cuidado com o acabamento. Esses dias agora eu tô com vontade de fazer uma peça toda fechada no viés. Eu vi um dia desses, cara, ficou legal. Eu vou tentar fazer, sabe? Uma calça toda com um acabamento no viés. Aí eu vou trazer aqui pra vocês, porque pra gente que não tem overlock, o viés, o acabamento é um luxo, né? Então assim, e pra calça não acho que fique grosseiro, sabe? Eu vou vir fazer e vou mostrar pra vocês aqui, ver o que é que vocês acham dessa ideia, sabe? Desse acabamento no viés. Eu vi, achei linda, 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 linda. Uma chiqueza, assim, um acabamento no viés. Eu vou fazer. A próxima peça, gente, que eu vou trazer uma calça com acabamento, uma calça social, com acabamento no viés. Toda acabada no viés por dentro. Porque isso é muito importante, a gente pegar a peça e ver que ela teve um cuidado na hora da costura, na hora do acabamento. Não só foi lá, juntou as pecinhas e fez uma peça, sabe? Foi outra coisa, foi um cuidado, foi, né, programado, né? Então é isso, gente. Eu vou fazer a próxima peça, o acabamento no viés, vocês vão ver. Tô só estudando como eu vou fazer, sabe? Porque o viés tem que combinar com o tecido, né? Então, é por isso ainda que eu não fiz, tá? Então aí eu já joguei tudo para trás, né? Já fiz o pesponto. E agora a gente vai fazer a bainha, né? Tanto das mangas como da parte de baixo, tá? Essa barra eu vou fazer meio centímetro e depois 1 centímetro, tá? Na reta. Não vou passar zigue-zague em nada. Eu vou fazer dobrada, né? Meio centímetro e depois 1 centímetro. E vai ficar linda, gente. Perfeita. Depois eu passo o ferro e ela fica bem alinhadinha, tá? Sem problema nenhum mesmo. Então, é muito isso aí, viu, gente? Aí eu faço meio centímetro, tá? E depois 1 centímetro. Em toda a barra, tá, gente? Tanto manga, né? Como a parte da barra mesmo. Né? Você dobra 1 centímetro e depois meio centímetro e depois 1 centímetro. Né? Não tem erro, gente. Eu nem passo mais ferro, já sei como o tamanho assim. Quem não conseguir fazer, né, eu digo, passem o ferro, coloquem alfinete
Porque eu já fiz muito isso, né? Passava ferro e ainda colocava alfinete. Hoje em dia eu já consigo fazer assim, né? Eu me orgulho muito, viu, gente? Porque isso foi um avanço para mim, viu? E é isso, gente. A gente vai fazer isso por toda a peça. E é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Dá um like aí, compartilha, segue o canal e vem aprender mais coisas com a gente, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau.